Boa noite a todos. Recebam o nosso abraço fraterno, de muita alegria de estar com vocês e desejando que possamos aprender alguma coisa a mais hoje, trocarmos ideias, para somarmos esforços nessa caminhada rumo ao reino de Deus. Vamos abrir nossos corações, deixar aflorar os sentimentos de gratidão e com eles nos apresentarmos ao Senhor da vida e lhe dizer: Pai, muito obrigado pela nossa vida, por cada dia da nossa existência, por tudo que nos permite. Em especial, esta oportunidade de estarmos reunidos, os participantes do Grupo Espírita Jesus de Nazaré, para que continuemos os nossos estudos, que continuemos entrelaçados para essa caminhada. Abençoa, Senhor, a todos. Muito obrigado. Queridos amigos, nas semanas anteriores, eu iniciei minha fala trazendo o relato de alguma matéria positiva encontrada nos noticiários, jornais, revistas. Hoje vou mudar o enfoque em razão do tema a ser estudado. Em sua edição de ontem, dia 3 de setembro, a Folha de São Paulo, na página B3, na coluna Coronavírus Saúde, traz uma matéria intitulada Minoria de médicos espalha desinformação pelo mundo na pandemia. Diz a matéria: enquanto milhões de médicos em todo o mundo lutavam contra a Covid-19 e suas consequências, alguns poucos emprestavam o prestígio da profissão para dar credibilidade a notícias falsas sobre a pandemia. Do início do ano ao fim de agosto, 125 conteúdos desinformativos envolvendo médicos foram verificados. Isso foi medido por um instituto que faz esse trabalho. Essas peças circularam em 42 países, com destaque para a Índia, Brasil e Espanha. Esses três é onde mais circularam. A matéria prossegue, indicando diversos casos ocorridos pelo mundo todo, e comenta que, no Brasil, um vídeo que mostrava um profissional da saúde fazendo recomendações sobre ivermectina viralizou. Na gravação, ele diz que, na África, o remédio está sendo distribuído para a população e que, por isso, a pandemia estava controlada no continente. Todas as informações eram falsas, diz essa reportagem. A matéria aponta ainda que outra situação comum foi o compartilhamento de falsas declarações atribuídas a médicos conhecidos, justamente para dar credibilidade. Os profissionais indevidamente envolvidos negaram as informações espalhadas. Vocês poderiam estar se perguntando assim, mas o que essas duas situações que a reportagem aborda, ou seja, notícias com conteúdo falso e notícias com conteúdo e autoria falsos, tem a ver com o estudo de hoje? As situações relatadas nessa reportagem não se assemelham a falsos profetas, a casos de falsos profetas. Justamente o objeto do nosso estudo de hoje é o capítulo 21º
de O Evangelho segundo o Espiritismo, que traz por título Haverá falsos cristos e falsos profetas. Jesus advertiu-nos, dizendo: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós cobertos de peles de ovelhas, e que por dentro são lobos rapaces, ou seja, rapinadores. E como distinguir entre o falso e o verdadeiro profeta? Jesus também nos dá orientação para fazer essa distinção em nos dizendo: vós os conhecereis pelos seus frutos. Por quê? Toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Então, pelo fruto se conhece a árvore. Kardec orienta que o verdadeiro profeta, ele não anuncia a si próprio, ele não fica se propagandeando. Ele é reconhecido pela prática de atos morais de relevância e por possuir em alta escala as virtudes cristãs. Ou seja, são brandos, são humildes, são caridosos. E também pela sua inteligência. Os verdadeiros profetas são reconhecidos pela influência moralizadora de suas obras. Então, as suas ações, como a boa árvore, produz bons frutos. Por aí é que vamos distinguir os bons, os verdadeiros, dos falsos profetas. Em todos os tempos, Deus envia profetas para auxiliarem a humanidade. E, obviamente, dada essa missão, essa tarefa de auxiliar a humanidade, são sempre espíritos já muito avançados, nos afirma Erasto numa das lições desse capítulo que estamos estudando. E isso é óbvio, né? Uma criatura, um espírito, para poder bem conduzir os destinos, a orientação de toda uma humanidade ou de uma parte da humanidade, tem que ser uma criatura, um espírito de escola, uma criatura realmente com uma bagagem bastante elevada. Se formos pegar nas Escrituras, nós vamos ver que os maiores profetas citados foram Isaías, que justamente anunciava a vinda de Jesus, o Messias, e também falava que ele iria passar por um martírio. Depois Jeremias, Ezequiel, Daniel, e também Moisés, Elias, João Batista e o próprio Jesus. Qual a missão dos profetas? Nesse capítulo, Kardec nos ensina, nos diz que profeta, no sentido evangélico, é o enviado de Deus, com a missão, com a tarefa de instruir os homens, revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual e também de fazer certas revelações a respeito do futuro. Kardec destaca que a sua missão, a missão dos profetas, se prova pelos efeitos morais da sua obra. Vamos ilustrar esses 3 itens que Kardec nos fala da missão, a tarefa dos profetas, buscando então o exemplo em Jesus. Então vamos pegar aqui a primeira tarefa, justamente de instruir os homens. O
que Jesus nos deixou de instruções? Vamos lembrar de duas passagens. Ele legou-nos as bem-aventuranças, ou o Sermão do Monte, que na realidade é um código de postura moral para a humanidade. Também nos informou que Deus dá a cada um segundo as suas obras, justamente nos mostrando que Deus prestigia o esforço, que nada mais é do que chamamos hoje da meritocracia, né? A cada um segundo as suas obras. Isso é uma orientação muito importante, porque conscientes dessa verdade, a humanidade, conscientizando-se disso, buscará realizar ou se esforçar, fazer todo o esforço para que possa fazer o seu progresso espiritual. Não ficar de braços cruzados esperando que caia do céu, como se diz no popular, né? Nós é que precisamos ir atrás e fazer por nós mesmos, porque Deus estará dando a cada um segundo as suas obras. Revelar as coisas ocultas. Aqui me lembrei de uma passagem que eu acho assim, muito significativa do Evangelho. Aquela em que os discípulos perguntam a ele que os profetas diziam que Elias deveria voltar. E ele diz, sim, Elias já veio. Só que os homens fizeram dele o que bem entenderam, né? E essa passagem termina dizendo: e aí eles entenderam que era de João Batista que lhes havia falado. Então, justamente, uma passagem que nos mostra a reencarnação, né? João Batista como reencarnação de Elias. Então, revelar coisas ocultas. Há muitas moradas na casa de meu pai. Também uma outra situação em que Jesus está nos revelando coisas até então ocultas para nós, para nós, a humanidade. Revelar os mistérios da vida espiritual. Meu reino não é deste mundo. É necessário nascer de novo para ver o reino de Deus. Então, são duas passagens que realmente Jesus está nos revelando coisas da vida espiritual. Né? Meu reino não é deste mundo. A habitabilidade dos diversos mundos. É necessário nascer de novo, ou seja, reencarnar, para que possamos realizar o nosso progresso espiritual. E revelar o futuro. Uma passagem que também acho fantástica do Evangelho. Pedirei ao Pai e ele vos enviará um outro consolador, o Espírito da Verdade, que ficará convosco. Essa revelação é extremamente auspiciosa para a humanidade. Né? A vinda da doutrina espírita, do Espiritismo, então, para que possa melhor nos esclarecer e melhor nos conduzir nessa caminhada evolutiva. Né? De futuro, farão o que eu faço e muito mais. Ou seja, Jesus nos revelando que, através do progresso, né, que é uma lei divina, todos nós vamos realizar o nosso progresso espiritual e chegando a espírito puro, como ele já o era. Né? Farão o que eu faço e muito mais. E nos alerta também, como estamos vendo nesse capítulo, guardai-vos dos falsos profetas. Quanto aos falsos profetas,
Jesus também, em outra passagem, nos faz outro alerta. Cuidado com os falsos profetas, pois realizarão prodígios e maravilhas que enganarão o povo. Olha que interessante, né? Alerta para que tenhamos cuidado com os falsos profetas, porque realizarão coisas que enganarão o povo, né? Kardec, a respeito disso, orienta que prodígios, na acepção teológica, são fenômenos excepcionais, fora da lei da natureza, ou seja, os chamados milagres. E nós sabemos que, na realidade, os milagres, os chamados, os acontecimentos, os fenômenos chamados milagres, nada mais são do que ocorrências naturais que, por desconhecimento, os homens atribuíam justamente, ou atribuíram a esses acontecimentos o título de milagres, né? Mas, na realidade, nós sabemos que milagre, nesse sentido de derrogação da lei de Deus, não é possível, não existe. Não que Deus não pudesse fazer algo da espécie, que não pudesse mudar as suas leis, né? Mas nós sabemos, conforme as orientações que temos da doutrina, que as leis de Deus são imutáveis. E quais as características, então, dos falsos profetas? Enquanto os verdadeiros profetas, como falamos, né, Kardec nos orienta, eles não ficam se propagandeando, nós é que os descobrimos pelas suas atitudes, pelas suas boas ações. Os falsos profetas são orgulhosos, são ambiciosos, dizem ser enviados de Deus e portadores da verdade, ou seja, eles mesmos se anunciam, eles mesmos se arrogam esse título de enviados de Deus, mostrando então um grande orgulho. Nesse capítulo tem uma lição das Instruções dos Espíritos, ditada por Erasto, que ele aponta que, olha que interessante o que ele diz, envergonha a humanidade encontrar-se pessoas crédulas que dão fé a tamanhas, a semelhantes torpezas. Ou seja, há pessoas que, infelizmente, acreditam piamente nas pregações dos falsos profetas, né? Na realidade, são, nas palavras de Cristo, são cegos conduzindo cegos, né? Os falsos profetas, porque eles estão equivocados e acabam levando pessoas a se equivocarem também, né? Cegos conduzindo cegos. E é interessante, justamente essa afirmativa de Erasto me chamou muito a atenção, porque é o que a gente vê hoje, né? Quantos falsos profetas ainda temos no sentido religioso, né? Que parece que prosperam, né? De uma maneira assim tão vertiginosa. Alguns aqui no Brasil espalhando, né? Inclusive seus tentáculos por países, por outros continentes, né? E a gente vê um contingente de pessoas, né? Um grande contingente de pessoas seguindo aquelas orientações, né? Repetindo, cegos conduzindo cegos. Um alerta também a respeito dos falsos profetas é para que tomemos cuidados, nós tomemos cuidados para não nos tornarmos também falsos profetas. Porque esse estudo a respeito dos falsos profetas, um dos
ângulos da questão é justamente verificarmos se nós não estamos incidindo naquilo que a lição nos diz que não é bom, que é uma conduta desaconselhável, né? Justamente nos conduzirmos como falsos profetas. E por quê? Em que situação que nós poderíamos nos tornar falsos profetas? Todos nós aqui na Terra, né, todos que estamos aqui encarnados, nós temos uma tarefa a cumprir, nós temos uma missão no sentido estrito do termo, né? Não as grandes missões, mas uma missão no sentido estrito. Nós temos uma tarefa de orientação junto à nossa família, nós temos uma tarefa de orientação no nosso ambiente de trabalho, nós temos uma tarefa de orientação na entidade religiosa, né? Então, nós precisamos tomar cuidado para que, ao executar essas tarefas que nos são próprias, nós possamos nos conduzir de uma maneira que a nossa obra produza bons frutos à semelhança da boa árvore, né? Que justamente as nossas ações, a nossa conduta produza efeitos morais adequados. E vamos lembrar que hoje, com a facilidade digital, quantas mensagens com conteúdos falsos ou desorientadores são disseminadas. Todos nós, todo aquele que tem um mínimo de contato com esse meio digital, sabe exatamente do que estou falando, né? Hoje é uma gama tão grande de informações, de dados que nos chegam, né, pelos meios digitais, que por vezes nós precisamos tomar cuidado, né, para não ficarmos intoxicados, vamos dizer assim, de tantos dados, né? Precisamos aprender a selecionar aquilo que vale a pena daquilo que deve ser descartado, né? E justamente daí a recomendação de não compartilharmos, de não encaminharmos a outras pessoas, se não tivermos certeza da autenticidade da mensagem, e mesmo que o seu conteúdo seja autêntico, devemos avaliar se a notícia é boa, se ela é positiva, se vale a pena realmente repassarmos isso para as outras pessoas nos diversos grupos que participamos, né? Estou destacando isso porque eu tenho percebido, assim, a gente participa de vários grupos de WhatsApp, no WhatsApp, e tenho percebido um grupo de colegas que é impressionante. Se espremer o que eles colocam nesse grupo, não sobra nada, porque parece que um quer superar o outro em termos de colocar notícias jocosas, notícias que atentam contra a moral, enfim, notícias que não acrescentam nada, absolutamente nada. Pelo contrário, a gente começa a ver aquelas mensagens até nos deixa chateados. Parece que a gente sente que a vibração dá uma diminuída. Vocês poderiam perguntar assim, poxa, mas por que você então não sai desse grupo como muitas pessoas costumam fazer? Por uma determinada circunstância, eu não posso sair desse grupo. Não vou explicar a circunstância, mas por uma circunstância não posso sair, mas tenho notado isso. A qualidade tão decadente, vamos dizer assim, das mensagens postadas.
Das instruções dos Espíritos desse capítulo, como eu disse, é uma mensagem de Erasto, aliás, são duas mensagens de Erasto. Numa delas, ele nos faz um alerta para justamente desconfiarmos dos falsos profetas. Ou ele diz que o alerta para desconfiarmos dos falsos profetas é útil em todos os tempos, mas, sobretudo, nos momentos de transição, em que, como neste, se elabora uma transformação da humanidade, porque uma multidão de ambiciosos e de intrigantes se coloca como reformadores e como messias. Olha que alerta ou que observação também profunda que Erasto nos faz. Não é? Se em qualquer época da humanidade precisamos tomar cuidado com os falsos profetas, nas oportunidades ou nas épocas das grandes transformações, mais ainda nós precisamos tomar cuidado. Por quê? Se aceitarmos inverdades, mentiras e nos conduzirmos por elas, já imaginaram as consequências disso em termos justamente da transformação da humanidade? Quanto que nós poderemos estar contribuindo para um atraso do progresso, né, da humanidade aqui na Terra? Então, a nossa tarefa, vamos dizer, de seleção, justamente é bastante grande. Né? E a gente sabe que há muitas coisas aí, principalmente nestes momentos, né? Como eu disse, o meio digital facilita muito a propagação, né? As dificuldades também, dificuldades econômicas, financeiras, a gente sabe que isso levam certas pessoas de fé mais fraca a buscarem os chamados milagres, né? Esperarem milagres, então aceitam qualquer orientação, por mais descabidas que sejam. Né? São João, em sua primeira epístola, também nos alertou: não creais em todos os espíritos, mas provai antes se eles são de Deus. E a respeito desse alerta de São João, Kardec nos diz que o Espiritismo veio revelar uma outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas: a dos espíritos enganadores. A outra categoria, e olha, bem mais perigosa, os espíritos enganadores. Erasto nos fala também que essa categoria de falsos cristos e falsos profetas, os espíritos enganadores, são em maior número. Então, mais cuidado ainda precisamos ter em relação a eles. E Kardec nos fala que falsos profetas também são os espíritos orgulhosos e prepotentes, que se valem de médiums para semear a desunião e retardar o progresso do homem, impondo-nos suas teorias absurdas. São justamente os pseudo-sábios, aquelas criaturas que acham que são donos da verdade, conhecem tudo e querem comandar os destinos da humanidade. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, pela coerência de suas orientações, pela sua humildade e benevolência. Nós precisamos ter espírito crítico, justamente a respeito de tudo e também daquilo que vem de ordem espiritual. Quando Kardec fala que essa categoria é bem mais perigosa, eu fiquei pensando, por que mais perigosa? Justamente porque há uma certa tendência de aceitarmos
como certo, como verdade, tudo aquilo que a espiritualidade dita. E também os espíritos nos conhecem melhor do que nós mesmos. Então, eles têm mais condições de investirem contra nós, de investirem ou de nos conduzirem de uma maneira inadequada. Por quê? Eles conhecem as nossas más tendências. Né? Por isso, então, essa categoria é bem mais perigosa. Além de outros fatos também, né? Porque eles têm condições de fazerem uma movimentação muito mais abrangente do que nós encarnados podemos, às vezes, fazer. E aqui vale uma lembrança também. Com o mesmo critério, ou senso crítico, nós devemos avaliar os livros doutrinários, as mensagens psicografadas. Precisamos tomar cuidado justamente com as mensagens, porque todos que estão aí na lida espírita, todos que estão em contato com o meio espírita, já deve ter percebido, ter tido contato com mensagens que circulam nos grupos digitais de conteúdo duvidoso, com autoria atribuída a Chico Xavier, a Bezerra de Menezes, que são nomes ilustres e que por isso mesmo, a princípio, estariam emprestando uma autenticidade àquelas mensagens. Então, nosso espírito crítico precisa justamente estar atento, funcionar, para que a gente não deixe se iludir com coisas da espécie. Às vezes são até mensagens assim, aparentemente inofensivas, mas nós precisamos ver se realmente aquela autoria é autêntica, se aquela mensagem deixa um bom fruto, se traz alguma coisa adequada. Me recordo que já faz bons anos, me chegou até as mãos uma mensagem atribuída a Bezerra de Menezes. E, naquela época, a gente participava da mantenedora da Fundação Eurípides Soares da Rocha, e justamente uma funcionária daquela casa nos encaminhou a mensagem, porque achou que era uma mensagem de Bezerra, então deveríamos estar divulgando aquela mensagem. Mas a mensagem não resistia à primeira análise. Os primeiros parágrafos da mensagem, a gente já via que aquilo não tinha nada a ver com Bezerra de Menezes. Pelo menos não com o Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, né? Que tanto conhecemos a história, né? Adolfo de Bezerra. Adolfo Bezerra de Menezes realmente não era dessa criatura, com toda certeza, porque era um conteúdo extremamente conflitante, que falava só de coisas desagradáveis, de coisas querendo predizer um futuro tenebroso. Então, precisamos tomar cuidado. E a pessoa, como eu disse, queria que fizéssemos uma ampla divulgação daquela mensagem. Eu fiz algumas críticas ao conteúdo da mensagem, devolvi para a colega e informei a ela que não poderíamos passar aquilo adiante. Os profetas e a mediunidade. Os profetas eram pessoas portadoras de dons mediúnicos, médiuns, né, daquela época. Por isso, justamente, eles faziam revelações, davam instruções, né, de um conteúdo orientador para a humanidade, porque além da sua bagagem, também eram inspirados, recebiam justamente orientações do alto para bem conduzirem-se na tarefa de orientar a humanidade.
Jesus, nas obras, a gente encontra menções de que Jesus é considerado médium de Deus. Olha só que profundidade, né? Os médiuns de hoje também têm por tarefa instruir e auxiliar o homem, ensinando-lhe o bom caminho e levando-o à fé forte e raciocinada. São justamente espécies também de profetas, não é? No momento, na atualidade. Como eu disse, tarefas, missões restritas, né? Num sentido estrito, mas que não deixam de ser missões, não deixam de ser tarefas. E aí, a grande responsabilidade de cada trabalhador na mediunidade. Lembrarmos também que os dons mediúnicos são dados gratuitamente por Deus, de modo que nada pode ser cobrado pelo seu uso. Não se pode fazer profissão da mediunidade. O que a espiritualidade orienta é que devemos, sim, nos dedicarmos à tarefa, nos dedicarmos, principalmente os médiuns, né, ao exercício mediúnico para ajudar as criaturas e ajudar a si mesmo, mas jamais utilizar essa prática como meio de vida, como profissão. O seu próprio sustento tem que ser obtido através das suas atividades profissionais, das suas rendas, mas jamais do exercício da mediunidade. E justamente a cobrança pelo exercício da mediunidade já é um indicativo de um falso profeta. Por isso, se alguém vem nos contar algum episódio que foi em algum lugar para se orientar e começa dizendo que lá paga isso ou paga aquilo, eu tenho que levar isso, eu tenho que levar aquilo, a gente já, de antemão, pode orientar que precisa tomar bastante cuidado, porque o indicativo não é bom. E chegando aos dias atuais, podemos dizer que hoje também há falsos profetas digitais, como apontamos na abertura desse estudo, né, falando de um caso específico relatado no jornal. Na revista Veja, essa matéria um pouco é de alguns anos atrás, é de novembro de 2016, há uma notícia ou uma matéria publicada apontando que a divulgação pela internet de informações falsas, tidas por muitos como fatos, ou seja, como verdades, vem arruinando vidas, prejudicando processos eleitorais e alimentando o ódio. Em 2016, lembrando, justamente havia uma grande nação num processo eleitoral, né? Eleição do presidente. E a gente sabe, como a mídia divulgou na época, quantas influências, manipulações de verdades, manipulações de situações foram feitas através da internet, que acabou influenciando o resultado. Alimentar o ódio também através das divulgações na internet. Me recordo de alguns casos de linchamento de pessoas aqui no estado de São Paulo. Nós tivemos algum ano atrás, justamente porque numa determinada cidade pequena divulgou-se num grupo que uma mulher tinha praticado alguma coisa indevida com uma criança. Ela acabou sendo linchada, foi morta por causa da divulgação de uma inverdade através da internet, né? No mês seguinte, em dezembro ainda de 16, a Veja trouxe uma matéria que eu vou ler alguns trechos aqui, porque acho muito interessante o conteúdo dessa matéria, que nos fala justamente de falsos profetas digitais.
Eu estou chamando assim, né? Falsos profetas digitais. O título dessa matéria, de 7 de dezembro de 2016, é Mente Livre de Junk Food Digital. Junk Food Digital. Junk é lixo, food comida. Então, é uma expressão idiomática, né, que significa comida não saudável ou comida estragada. E justamente o título, né, Mente Livre de Comida Estragada. Ou seja, se para o nosso corpo, nosso organismo físico, nós não desejamos e não ingerimos comida estragada, para o espírito, para a mente também precisamos tomar cuidado para não ingerirmos algo estragado, não saudável, né? E essa matéria, justamente, ela traz relato de um profissional que trabalhou nas empresas Google e Apple, que afirma que os produtos do Vale do Silício são projetados para viciar os usuários. Como sabemos, ou todos devem saber, o Vale do Silício é uma região na Califórnia, nos Estados Unidos, que abriga as maiores empresas de tecnologia, principalmente nessa área da informática, né? Então, esse profissional que trabalhou em duas grandes empresas, né, dessa área, Google e Apple, ele afirma, então, que os produtos são projetados para viciar os usuários. E ele alerta sobre os perigos dessas inovações digitais. Ele inicia dizendo assim: a tecnologia não é nossa inimiga. Então, já de cara, ele diz: olha, não vamos nos posicionar contra o progresso, contra a tecnologia. Ela não é inimiga, ela melhora a vida em vários aspectos. Mas é preciso abrir os olhos para os pontos negativos, sobretudo para o fato de que redes sociais, aplicativos, tablets e afins são ou estão controlando nosso tempo. Websites, Netflix, Facebook disputam atenção. O sucesso desses produtos é medido pela quantidade de tempo que eles capturam dos usuários. Tropas de milhares de engenheiros e designers desenvolvem tecnologias capazes de persuadir indivíduos a não largar deles. Nós, os designers e programadores que criamos os algoritmos, comparamos esse vício à operação de um caça-níqueis. Olha que profundo. Na internet, é mais fácil chamar a atenção do usuário comum com besteiras fáceis de ser consumidas, como os vídeos de gatos, do que com textões longos e que exigem aprofundamento. Relata que um dirigente da Netflix mostrou que entre os seus competidores estavam o Facebook, o YouTube e o sono dos espectadores. Isso mesmo. Para a indústria digital, o melhor seria nem dormirmos para permanecermos online. A maioria dos seres humanos crê ingenuamente que tem controle total sobre tudo. Mas o que essas pessoas não compreendem é que, muitas vezes, quase sempre, a tecnologia nos influencia e nos conduz. É preciso ter noção de que, do outro lado da tela, na sede do Google ou da Apple, há profissionais, como designers e engenheiros, trabalhando para que seus clientes não parem de usar seus produtos. Mais que isso, essa tropa desenha tudo, como algoritmos e telas iniciais de smartphones, de forma a transmitir a falsa sensação aos usuários de que eles estão no controle. Não estão. Bilhões de dólares são investidos para que uma pessoa, ao se conectar a uma rede social, não consiga parar de mover a barra de rolagem para baixo. Não é maldade,
nem magia, só parte do negócio. Eu acho essa matéria muito importante, muito esclarecedora, muito profunda, porque não deixa justamente de ser um alerta contra os profetas, os falsos profetas da nossa época, os falsos profetas digitais, né? Que são, como sabemos, também um grande perigo. É lógico, como a matéria diz, a tecnologia é progresso, ajuda, mas tem a parte negativa que precisa ser expurgada. Separar o joio do trigo, né? E justamente esses alertas são importantes porque nos levam à reavaliação do que estamos consumindo e do que estamos fazendo, para que não sejamos vítimas dos falsos profetas, bem como não sejamos nós mesmos falsos profetas, como já comentamos. Lembrando aqui, porque acho oportuno, como eu estava dizendo antes, na conversa com o Donizete, antes de iniciarmos a apresentação, nós estamos há 2 meses e pouco de uma eleição, né? Para prefeito, para vereadores, e nós sabemos que nessas épocas, principalmente, a internet é inundada de material que nem sempre é verdadeiro, nem sempre realmente nos esclarece. Ao contrário, muitas das vezes nos coloca um cabresto para nos guiar para o lado errado. Então, como cidadão, no cumprimento do nosso dever de cidadão, nós precisamos prestar bastante atenção, cumprirmos com o nosso dever cívico de votar, de fazer a melhor reflexão para podermos dar um voto bastante consciente. Mas para isso precisamos saber separar o joio do trigo nessa questão dos falsos profetas digitais. E finalizando, uma prova de José Albano, do livro Chão de Flores. Uma luz firme e invulgar, na fé viva se mantém, a coragem de lutar pela vitória do bem. Tenhamos sempre força, sejamos inspirados pelo alto para estarmos lutando pela vitória do bem, hoje e sempre. Um abraço a todos. Eu gostaria de reforçar, Arquimedes, Pois não. com relação aos livros. Uhum. Você falou de mensagens, comunicações, mas infelizmente nós também temos alguns livros publicados Sim. que trazem revelações, às vezes absurdas, contrárias à doutrina espírita. E as pessoas que estão chegando à doutrina, às vezes não têm um conhecimento, têm acesso a esses livros e acabam aceitando como verdade só porque os livros são rotulados de espíritas. Sim. Então, a gente quer deixar um alerta aí para esse cuidado, para quem, por acaso, estiver chegando na doutrina aí, não... Como é que se diz, né? Não compre... Gato por lebre. Gato por lebre, né? Sem dúvida. Porque é uma coisa muito séria. Eu tenho a oportunidade de fazer pareceres para livros da M, e, infelizmente, às vezes nós temos que dar parecer contrário, porque exatamente traz informações, conteúdos que não são adequados. Sim. Mas outras editoras não têm esse cuidado, às vezes pensam apenas na questão financeira. Exatamente. É o que eu ia comentar, que às vezes a gente percebe que determinadas casas, no afã justamente de buscar receitas para as suas atividades, enveredam justamente por esse caminho, né? E vão publicando qualquer coisa que acaba sendo um desserviço para a doutrina e para a humanidade, né? Para as pessoas. Há uma diferença entre livros mediúnicos e livros espíritas. Algumas casas
Algumas livrarias vendem livros espiritualistas, Mas, livros uhum. mediúnicos, mas que não são espíritas, Aham. no sentido de apoiarem, divulgarem os ensinamentos baseados em Kardec. Uma coisa, eu reputo uma coisa muito séria no nosso movimento, porque aí sutilmente, né, Vai se levam infiltrando. mensagens, né, as mensagens de terror, Aham. né, mensagens que amedrontam as pessoas, que colocam a mente em fantasias. Então, está dentro das nossas trincheiras, né? Sim, é Esse é um problema. isso que é mais problemático, né? Porque Né? quando você tem uma obra dessa, digamos assim, de outras denominações, de outros segmentos, a gente pode até lamentar, mas temos que respeitar. Agora, dentro do movimento espírita, e a responsabilidade é de todos nós, né? De todos nós. Alguns autores, eles têm, assim, uma postura e dizem, não sou mais espírita, Uhum. sou espiritualista. Por exemplo, o Robson Pinheiro, que era espírita, publicava livros, vendia livros no movimento espírita, e a partir de certo momento, ele se afirmou, né, independente, Uhum. espiritualista independente. Né? É Então, mesmo caso da Zíbia e do filho, né? Azíbia, O Gaspareto. Azíbia, o Gaspareto, eles se disseram fora do movimento espírita. Aí não há engano. Pelo menos, digamos assim, eles foram autênticos, né? Isso, Ó, a partir daqui não brinco mais, eu vou para outra trincheira e, né? Ninguém pode dizer que comprou enganado, né? isso. Mas era isso que eu queria acrescentar. Obrigado.